Hoje eu quero convidar você para ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. Está escrito o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Bom, eu quero então tratar com vocês nesta manhã sobre o tema a ameaça da incredulidade. Quando você lê o livro de Êxodo e também os outros livros do Pentateuco, você conclui que Deus providenciou a libertação do povo de Israel, que vivia sob amarga e longa escravidão. Deus enviou Moisés, Deus manifestou o seu poder, Deus desbancou as divindades do Egito, enviando 10 pragas, cada praga derrubando uma das divindades do panteão egípcio. E então, de maneira extraordinária e com mão poderosa, Deus arrancou o seu povo daquela escravidão. Entretanto, esse povo, ao longo dos 40 anos do deserto, virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus, endureceu o seu coração, rebelou-se contra Deus, reclamou e murmurou contra Deus, não demonstrou nenhuma gratidão a Deus, fabricou um bezerro de ouro para adorá-lo, virando as costas rebeldemente contra Deus. E então, em virtude da sua incredulidade, Deus jurou na sua ira que aqueles que saíram do Egito, e precisa afirmar que eram 600 mil homens, fora mulheres, crianças, portanto um total aproximado de 2 milhões de pessoas, toda essa geração que se rebelou contra Deus, por causa da sua incredulidade, não entrou na terra prometida. De 2 milhões de pessoas, só 2 pessoas entraram, Josué e Calebe. Todos os demais morreram no deserto, por causa da sua incredulidade. Por isso, o autor aos Hebreus está fazendo uma conexão desse fato histórico com o que estava acontecendo com a igreja no primeiro século. Por que Hebreus escreveu esta carta? Por que o autor escreveu esta carta aos Hebreus? Porque havia judeus convertidos a Cristo, que deixaram o judaísmo,
abraçaram o cristianismo e agora, em virtude da perseguição que veio sobre a igreja, estes judeus convertidos a Cristo estavam como que de malas prontas de volta ao judaísmo, virando as costas para Deus, abandonando a Cristo. O argumento do autor aos Hebreus é este: se aqueles hebreus, lá no deserto, viraram as costas para Deus, e por incredulidade não entraram na terra prometida, mais cuidado devemos ter nós, de não termos o coração endurecido, de não retornarmos às sombras quando a realidade já chegou, porque a incredulidade, fruto do perverso coração, tem consequências dramáticas para a igreja, para o crente, que não ouvir a voz de Deus. Então, dito isto, eu quero entrar na exposição do texto. O texto é cheio de exortações contra a incredulidade. A primeira delas é esta: ouça a voz do Espírito através da palavra de Deus. Note comigo o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Tem muita gente hoje, de forma mística, querendo ouvir a voz de Deus, querendo escutar Deus, correndo atrás de gurus espirituais, correndo atrás de supostos profetas, para ouvir novidades, como se essas pessoas tivessem uma linha de comunicação direta com Deus, à parte das Escrituras. E o autor está nos ensinando que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, porque ele está citando o Salmo 95, mas quando ele cita o Salmo 95, ele não faz referência ao escritor do Salmo 95, ele diz: assim como, pois, diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz. Em outras palavras, quando você abre a Bíblia, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, é o Espírito Santo que está falando com você. Se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, você está ouvindo a própria voz de Deus. Então, não feche sua Bíblia, não bote sua Bíblia num instante, não deixe a sua Bíblia ficar empoeirada. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, porque quando você abre a Escritura, você está ouvindo a própria voz do Espírito Santo de Deus. Os céus estão falando com você. Pois bem, a segunda coisa que esse texto exorta, a segunda exortação, é: não endureça o seu coração. Olha comigo os versos 8 a 11. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação. E aqui você vai perceber que o povo endureceu o seu coração, tapou os ouvidos, fechou os olhos, endureceu o coração e não quis ouvir Deus falar. Deus fez milagres, Deus sustentou com maná, Deus fez brotar água da rocha, Deus livrou-os dos inimigos ao redor. 40 anos a roupa não envelheceu no corpo, 40 anos caminhando por um deserto pedregoso, a sandália não envelheceu no pé. Milagres após milagres, providências após providências, cuidado após cuidado. Mesmo assim, esse povo endureceu o coração. Então, eu gostaria de olhar com você algumas coisas aqui. Primeiro, o pecado é uma ofensa contra Deus. Versos 8 e 9. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. É colocar Deus à prova. É pagar o bem com o mal. Deus abençoa, o povo desobedece. Deus dá sustento, o povo é ingrato.
Deus liberta dos inimigos, o povo não agradece. Deus salva o povo com mão poderosa, o povo fabrica um bezerro para adorá-lo. Então o pecado é uma rebelião contra Deus, é um atentado contra Deus. Desculpe da expressão, é um tapa na cara de Deus, é uma cusparada no rosto de Deus, é não reconhecer Deus como a fonte de toda dádiva, de toda boa dádiva. É provocação, é tentação, é pôr o Senhor à prova. Mas veja comigo o verso 10, que o pecado é uma ingratidão a Deus. Olha comigo. E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não reconheceram os meus caminhos. Ô, gente, para um pouquinho para pensar. O que aquele povo recebeu? Deus os tirou com forte mão da escravidão. Deus fez promessas. Deus abriu o mar vermelho. Deus deu maná todo dia, 40 anos. Deus mandou codornizes. Deus fez brotar água da rocha. Deus livrou-os de doenças e pestes perniciosas. Deus livrou-os de nações inimigas. Deus fez tanta coisa boa para eles, e eles não reconheceram, e eles foram ingratos. O pecado é uma ingratidão. Quando eu leio lá em Números 14, verso 11, eu queria ler esse texto com você, para você perceber o que Deus disse para esse povo, em Números 14, 11. Olha o que está escrito: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Tantos sinais, e o povo não crê. Tantos sinais, e o povo não agradece. Agora vamos transportar isso para a igreja, para hoje, para você, para mim. Quantas bênçãos Deus tem lhe dado? Ele quem preserva a sua vida, Ele quem lhe dá o fôlego, Ele quem lhe dá a saúde, Ele quem lhe dá a inteligência, Ele quem lhe dá o perdão dos pecados, Ele quem lhe dá a redenção, Ele quem lhe dá a família, Ele quem lhe dá o trabalho, Ele quem lhe dá o sustento, Ele quem lhe dá a prosperidade, Ele quem lhe dá todas as dádivas boas. Como você tem reagido a tudo isso? Você tem sido grato a Deus? Diante dos poderosos feitos de Deus na sua vida, na sua família, como você reage a isso? Terceiro, o pecado atrai a ira de Deus. Olha comigo o verso 10 e 11 ainda. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não reconheceram ou conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus é santo, Deus é justo, e Deus não pode reagir ao pecado com benevolência. Deus não pode se agradar do pecado. O pecado é maligníssimo, e ele nos priva do maior privilégio, que é a presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, de tal maneira que o pecado provoca a ira de Deus. Mas mais do que isso, o pecado é uma resistência deliberada e contínua contra Deus, porque é isso que diz o verso 10, parte B. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, sempre erraram no coração. Olha aí, eles também não conheceram os meus caminhos. Não é uma rebelião temporária, pontual, num dado momento, numa dada circunstância, mas é uma resistência, uma desobediência crônica, contumaz, constante, sempre errar no coração. Deus abençoa e eles não agradecem, Deus livra e eles não honram a Deus, Deus sustenta e eles não agradecem. Em outras palavras, o coração está sempre rebelado
contra aquele que é a fonte de toda a bênção para o povo. Mas mais ainda, o pecado priva as pessoas de benefícios maravilhosos, porque Deus então vai dizer no verso 11: eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho com mais vagar. Então vamos ver aí a terceira exortação. A primeira delas é: ouça a voz do Espírito, através das Escrituras. A segunda exortação é: não endureça o seu coração. A terceira exortação é: não se renda à incredulidade. Primeiro, olha comigo o verso 12, parte A: acautele-se contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele está dizendo assim: cuidado, acautele-se, vigie, preste atenção. A incredulidade é uma coisa que quer pegar a gente como que numa arapuca, numa armadilha. Então acautele-se. É isso que ele está dizendo. Fique atento, tende cuidado, irmãos, para que jamais haja em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Essa incredulidade, irmãos, não é dizer eu não acredito em Deus, não. É de você não ver a mão de Deus nas providências, no cuidado, no sustento, na proteção, nas bênçãos que você recebe. Você está vivendo como se tudo dependesse de você, como se você vivesse por você, como se você tivesse saúde por você, como se a inteligência você recebesse de você mesmo, por você mesmo, que tudo que você tem e tudo que você experimenta e usufrui é da sua própria mão, e não ver Deus, e não reconhecer Deus, e não agradecer a Deus, e não glorificar a Deus. Como disse Paulo lá em Atenas: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Cuidado para você não deixar de tributar a Deus toda a honra devida ao seu nome, por tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que você recebe. Segundo lugar, além dessa exortação de se acautelar contra a incredulidade, o autor aos Hebreus vai falar da origem da incredulidade, está aí no versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Aqui está o laboratório, aqui está a fábrica, aqui está a gênese, aqui está o solo que faz brotar essa erva daninha chamada de incredulidade. É o coração perverso, é o coração ingrato, é o coração rebelde, é o coração maligno. Em outras palavras, os seus problemas, os meus problemas, não estão fora, não, estão dentro de nós. John Locke errou rotundamente quando disse que você e eu somos uma folha em branco, uma tábula rasa, que nós somos produto do meio, que nós somos consequência do ambiente. Não, o meio não está corrompido, não é o meio que corrompe você, não, é você quem corrompe o meio. O mal não está do lado de fora, o mal está do lado de dentro. O mal está aqui no nosso coração. Aqui está a fábrica de todo o mau desígnio. Aqui está o laboratório que processa todo o mal que está à nossa volta. É de dentro. E o autor aos Hebreus nos exorta sobre isso. Terceiro lugar, o efeito da incredulidade. Olha o versículo 12 ainda. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A palavra afaste aí no grego é apostenai, de onde vem a palavra portuguesa apostasia. Ou seja, o rebelde coração
rebelado contra Deus, que vai levar você à incredulidade. O resultado disso é apostenai, o resultado disso é apostasia, o resultado disso é virar as costas para Deus, como os hebreus estavam fazendo, deixando a Cristo e voltando para o judaísmo, deixando a realidade e voltando para a sombra. Mas aqui está a ameaça da incredulidade no versículo 13, a parte B. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Agora preste atenção que aqui é um passo maior, que é o endurecimento. E essa palavra endurecimento aqui é a mesma palavra para aquilo que dá em você às vezes um calo, né? Que às vezes dá no pé. E eu sofro com um calozinho no pé há anos. Já fiz até a cirurgia, brota de novo, brota de novo, brota de novo. E quando ele está crescido, se eu piso numa areiazinha que vai direto nele, eu vejo estrelas. Calo é uma coisa que brota. E ele está dizendo que pode existir, numa linguagem figurada, esse calo no coração, essa insensibilidade no coração, essa incapacidade de você perder essa sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E eu vou lhes dizer algo muito solene agora. Não tem nada mais perigoso do que você se acostumar de tal maneira com o sagrado, que isso já não mexe mais com você. Aquele povo vivia com o sagrado todo dia, milagre todo dia, vinha maná todo dia, água brotava da rocha todo dia. Você já pensou, e quando eu ando por esse deserto, que eles saíram, primeiro o deserto do Saara, depois o deserto do Sinai, passa por lá, ande por lá, não é deserto de areia fina não, é de pedra, e se você botar um sapato novo, e andar um dia nesse lugar, no final do dia você pode jogar o sapato fora, já estragou. Eles andaram 40 anos, e as sandálias não envelheceram, e eles usaram uma roupa 40 anos, porque não tinha loja para comprar roupa no deserto, e a roupa não se gastou, e eles andaram 40 anos, tiveram comida, tiveram roupa, tiveram calçado, tiveram água, tiveram livramento, tiveram manifestação da glória de Deus entre eles, e o coração foi se acostumando com aquilo, de repente aquilo era normal para eles, de repente aquilo não fazia mais significado para eles, de repente aquilo não mexia mais com eles. Sabe o que foi acontecendo? Uma espécie de endurecimento progressivo, de repente uma crosta no coração, a palavra de Deus batia e voltava, e eles não escutavam mais a voz de Deus. É isso que o autor está nos advertindo, cuidado, para que o seu coração não endureça. Você pode até vir à igreja, você pode até escutar um sermão, você pode até ouvir um hino, mas isso não mexe mais com você. Você pode até ser um pastor, pode ser até um pregador, pode ser até um missionário, mas você se tornou um profissional, isso não mexe mais com você. E a advertência é esta, é a ameaça da incredulidade, é essa, é o coração ficar endurecido. Agora, o autor aos Hebreus vai mostrar para nós, bendito seja Deus, o antídoto contra a incredulidade. Qual o primeiro antídoto? Qual o primeiro remédio? Olha o versículo 13, a parte A. Exortação mútua. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Igreja é um corpo, igreja é uma família. Não espere que as exortações todas procedam do púlpito da sua igreja. Você é um ministro de Deus, você é um cooperador com Deus,
Você está ricamente habilitado para chegar ao seu irmão e dizer: meu irmão, cuidado, meu irmão, observe isso, meu irmão, abra os olhos, meu irmão, olha o caminho que você está escolhendo, meu irmão, olha a estrada que você está andando, meu irmão, cuidado, advirta todo dia, cuide um dos outros, exorte uns aos outros, porque quem adverte, ama, quem exorta, cuida, quem alerta o outro, ama. Nós temos que cuidar uns dos outros, velar uns pelos outros, advertir uns aos outros, exortar uns aos outros em amor. Mas precisamos fazer isso. Nós vivemos uma sociedade cada dia mais narcisista, e cada dia mais egoísta, e cada dia mais solitária, cada um por si, ninguém quer se envolver mais, ninguém quer cuidar de ninguém mais, cada um por si. Embora você veja o perigo, a ameaça que está o seu irmão correndo, você não vai lá para advertir, não é bíblico isso. Segunda coisa, segundo remédio, para você lidar com o perigo da incredulidade, é a sua união com Cristo. Olha o versículo 14, a parte A. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. Veja isso. Você é participante de Cristo. Você foi remido por Cristo. Você é habitado por Cristo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Você está nele, ele está em você. Como se você habita em Cristo e Cristo habita em você, e você é propriedade dele, você foi remido por ele, comprado por ele, você vai se render à incredulidade. Terceiro, perseverança na fé, é o terceiro remédio, para você se livrar aí da incredulidade. Olha o versículo 14, a parte B. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Em outras palavras, quem é a pessoa salva? O texto não está falando de ser salvo e perder a salvação, não é disso que se trata. O ponto é, como é que você pode saber que uma pessoa de fato foi salva? É se ela persevera. A pessoa que apenas ouviu, apenas escutou, ou apenas tem uma fé formal, ou apenas tem uma profissão religiosa formal, ou apenas é membro de uma igreja e tem seu nome no rol de membros da igreja, mas nunca nasceu de novo, nunca foi convertido, nunca foi justificado, nunca teve o seu nome no livro da vida, esta pessoa não vai perseverar. Num dado momento ela vai virar as costas. A evidência da salvação é a perseverança. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Quem faz provisão para o pecado, quem ama o pecado, quem quer continuar no pecado, quem pratica o pecado, quem não se arrepende do pecado, está dando uma evidência clara que nunca foi salvo. Então é a perseverança na fé. O que está escrito aí no capítulo 3:6 também. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então note isso, perseverança. Bom, mas eu quero concluir. E a última exortação desse texto: saiba que a incredulidade desemboca em graves pecados contra Deus. É o que vamos ver dos versos 15 a 19. E a primeira coisa é dureza de coração. O primeiro pecado está aí no versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Veja você que isso é tão forte no autor sagrado, no escritor sagrado, que ele repete o texto. Ele disse a mesma coisa lá no versículo 8, não endureçais o vosso coração, e aí repete de novo: hoje se ouvirmos a sua voz, não endureçais o vosso coração. Estou exortando, estou falando de novo, cuidado, cuidado. Tem hora que nós precisamos chorar para pedir a Deus para nos dar um coração quebrantado, chorar porque não consegue chorar.
Coração precisa estar quebrantado. É esse coração que Deus não rejeita. Segundo problema, rebeldia contra Deus. Olha o versículo 16. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Irmãos, isso é espantoso, chocante. Se você perceber, aquele deserto transformou-se no maior cemitério da história. 2 milhões de pessoas morreram. Em 40 anos. 2 milhões. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu. Causa, mortes, atestado de óbito, incredulidade. Já pensaram nisso? Incredulidade. Não foi Covid, não foi câncer, não foi ataque cardíaco, não foi problema renal, não foi AVC, atestado de óbito, 2 milhões, incredulidade, porque eles se rebelaram contra Deus, rebeldia contra Deus. Terceiro pecado grave que a incredulidade produz, versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? A ideia aqui é que a incredulidade leva você a pecar contra Deus, deliberadamente. Pecado é transgressão da lei. Pecado é quando você diz, eu não quero, esse caminho não serve para mim, é desviar do caminho, é errar o alvo, é rebeldia, é ingratidão. E o texto está dizendo que todos os que pecaram contra Deus foram sepultados no deserto. Quarto problema, gerado pela incredulidade, versículo 18, desobediência. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Deus dá uma ordem e esta ordem não é cumprida. Deus dá uma orientação, essa orientação não é seguida. Deus dá uma palavra, esta palavra não é ouvida. Desobediência. Deliberada, consciente. Contra aquele que os libertou, os sustentou, os guiou, os protegeu. Mas finalmente, o grave problema da incredulidade é que a incredulidade priva a pessoa do descanso prometido por Deus. Olha o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar aonde? Na terra prometida, em Canaã. Eles foram, alguns deles, até o limiar, como Moisés, o próprio líder, que lá do Monte Nebo, que fica na Jordânia hoje, e você olha do Monte Nebo e você avista até Jerusalém, você avista toda a Campina do Jordão, você avista Jericó, a primeira cidade que eles conquistaram, e ele não entrou, porque chegou um momento que o próprio líder, que liderou esse povo, Deus disse para ele falar a rocha, ele feriu a rocha, ele diz, você não vai entrar também. E apenas 2 homens entraram. Quais homens? Josué e Calebe. Por quê? Porque lá atrás, há 40 anos, Deus, por permissão, concedeu que 12 príncipes fossem lá na terra para ver a terra. Não precisava ter feito isso. Mas Deus permitiu que fizessem. E eles trouxeram os frutos da terra. E disseram, a terra é boa. A terra emana leite e mel mesmo. Tem frutos excelentes. Mas a terra é povoada por gigantes. Eles têm cidades fortificadas. Aos olhos deles nós somos como que gafanhotos.
Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. É impossível entrar lá. Desses 12 espias, 10 deles deram um relatório negativo assim. Só Josué e Caleb disseram: eia, se Deus se agradar de nós, nós podemos. E aqueles que disseram que o que Deus prometeu era impossível de se cumprir. Deus prometeu, mas a promessa de Deus era completamente irreal, impossível, utópica. Deus prometeu uma coisa que nem ele, Deus, podia cumprir, porque não era possível conquistar aquela terra. E por causa da incredulidade deles, todos morreram naquele deserto. Só os 2 homens que disseram: nós podemos, se Deus se agradar de nós, nós podemos. Esses 2 entraram. Quem entrou na terra prometida foi a geração que nasceu no deserto, a segunda geração. Bom, é claro que isso, irmãos, é um fato histórico que aponta para uma verdade espiritual. Os israelitas iriam entrar numa terra, um território geográfico, a Canaã terrena. Porém, a incredulidade hoje pode privar as pessoas da Canaã celestial, da bem-aventurança eterna, do céu. Por quê? Porque a única condição para uma pessoa entrar no céu é fé, é crer no Senhor Jesus. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Quem crê pode apropriar-se da verdadeira Canaã, a Canaã celestial. Mas a incredulidade leva o homem a descrer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo é a fonte da nossa salvação e que nele nós temos copiosa redenção. E aquele que tapa os seus ouvidos à voz de Deus para crer em Jesus, estes também não poderão entrar na Canaã celestial, não poderão desfrutar do descanso de Deus. Quero concluir dizendo que a incredulidade não foi um perigo apenas no passado. A incredulidade é um perigo ainda hoje. Talvez muito mais hoje do que no passado. Porque hoje é uma onda tão grande no mundo todo de ateísmo, no mundo todo uma onda de sincretismo, no mundo todo uma tentativa de desconstrução dos valores cristãos. No mundo todo hoje, levando as pessoas a pensar que você não pode, no mundo plural, afirmar uma verdade singular, de que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cuidado, muito cuidado, para que estas ondas de incredulidade à sua volta não endureçam o seu coração. Portanto, se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, se renda a Cristo e receba dele a vida eterna e se aproprie do descanso de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe vocês, irmãos que estão conosco, e que Deus nos ajude a termos um coração crente e não um coração incrédulo. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Faremos a leitura a partir do verso 9 e leremos até o capítulo 28, verso 10. É uma passagem longa, mas extremamente didática, fácil de compreender e com muitos ensinos para nós nesta noite. Atos 27, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes:
Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte ou nordeste para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriavam os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arreiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encavou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer.
E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi a visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida. Eu quero dizer para você, a título de introdução, que nós escolhemos o destino da nossa viagem, mas nós não escolhemos a maneira de chegar lá. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O sonho de Paulo era ir a Roma, mas ele chegou em Roma preso, algemado, depois de um naufrágio, depois de perder tudo. Muitas vezes na vida é assim, nós planejamos uma coisa e acontece outra. Mas mesmo quando os nossos planos são frustrados, o projeto de Deus se cumpre literalmente. A nossa vida, tantas vezes, pode ser comparada com uma viagem, às vezes até tempestuosa. Você pega, por exemplo, o grande clássico de John Bunyan, O Peregrino. Este livro descreve a vida do cristão rumo ao paraíso. Tantas lutas, tantos inimigos, tantos perigos, tantas ameaças. Mas ele caminha vitoriosamente. Na literatura secular, você pega, por exemplo, a Odisseia de Homero, também descreve a vida como uma viagem. Esse registro bíblico não é certamente uma alegoria, mas é uma dramática realidade com muitas lições oportunas para nós. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, isso é tão importante entender. E a nossa vontade sendo realizada, nós enfrentamos tempestades. É muito importante compreender isso, irmãos. Está lá em Romanos 1,14. Romanos 1, a partir do primeiro capítulo, até o versículo 14, que Paulo demonstra que ele tinha desejo de visitar a igreja de Roma. Ele coloca isso lá no final da carta, 15, 28. Era seu desejo ir a Roma e de Roma ser enviado à Espanha. Quando ele estava preso em Jerusalém, lá em Atos 23, 11, o próprio Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê também testemunho em Roma. Quando Paulo toma a decisão de ir para Roma, para ser julgado diante de César, porque Deus o queria em Roma, porque ele queria estar em Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele é picado por uma cobra. Ele enfrenta dificuldades terríveis de um naufrágio. Mas o projeto de Deus se cumpriu, apesar da tempestade. A tempestade não colhe Deus de surpresa. A tempestade é uma agenda de Deus na jornada da nossa vida.
E eu gostaria então que você pudesse acompanhar comigo as lições desse texto. A primeira verdade que eu quero destacar é que nas tempestades da vida, precisamos estar atentos às placas de sinalização colocadas por Deus ao longo do nosso caminho. Primeira placa, a Bíblia aberta comigo agora, todo mundo. Capítulo 27, versículo 10. Veja aí, a primeira placa é a advertência. Paulo disse: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando eles embarcam para Roma, a viagem parecia segura, parecia tranquila, era um bom barco, havia um comandante, havia marinheiros, havia soldados, os passageiros estavam em segurança. Mas se você começar a ler o texto anterior, no capítulo 27, lá no verso 4, já fala de ventos contrários. Chegou o momento em que Paulo precisamente adverte: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vão ter prejuízo. Mas eles não ouviram, o comandante não ouviu, o centurião não ouviu, não deram atenção à palavra de Paulo, à voz de Paulo, não leram as placas. Eu quero dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós atraímos tempestades na nossa própria vida quando não lemos as placas, quando não observamos os alertas de Deus, quando não lemos os avisos de Deus, quando Deus coloca outdoors no nosso caminho, na nossa estrada, e nós fechamos os olhos a essas advertências. É assim na vida. Pensa comigo. Um filho que chega em casa 3 horas da madrugada todo dia, isso é um alerta, isso é um sinal. Pense comigo, um casamento onde marido e mulher já não dialogam mais, o silêncio, a rispidez, a indiferença, isso é uma placa, trazendo um grande letreiro de aviso: cuidado. Imagine você, se você gasta mais tempo diante da televisão do que diante da sua Bíblia, isso é um sinal. Você tem tempo para passar 30 mensagens no seu telefone por dia, mas você não tem tempo para estar 5 minutos a sós com o seu Deus. Isso é uma placa, isso é um aviso. Deus coloca placas de advertência no nosso caminho. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção: o descrédito. Olha o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que significa isso, irmãos? Nós precisamos buscar conselhos, orientação, direção para a nossa vida com aqueles que andam com Deus. Eles não deram atenção à palavra de Paulo, e Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem dirigido pela vontade de Deus, mas eles não quiseram ouvir, eles não escutaram a advertência, eles deram total descrédito ao que Paulo disse. E aí pense comigo, quanto sofrimento as pessoas têm na vida, porque não dão crédito aos conselhos que vêm de Deus. Pense comigo nisso. Quantos filhos, quantas filhas choram hoje amargamente com um casamento turbulento porque não ouviram um conselho de pai e mãe? Quantas pessoas hoje estão arruinadas, moral, emocional e espiritualmente, porque não ouviram conselhos nos momentos mais críticos e dramáticos da vida, onde precisava se tomar uma decisão certa. Terceira placa: a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Confira o verso 12 comigo. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Paulo disse: não é seguro, mas a maioria venceu. A maioria disse: não, é seguro, vamos partir, vamos embora.
não tem problema, não tem perigo, a advertência de Paulo não tem fundamento, vamos embora. E a maioria venceu. Esse é um grande perigo na vida, porque é um ditado popular aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nada mais longe da verdade do que isso. Via de regra, a maioria está errada. Via de regra. Deixa eu lhes dar um exemplo bíblico. Vocês se lembram do casamento de Sansão? Sansão era um nazireu. Como nazireu, ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia cortar o cabelo. Pois bem, ele toca em cadáver, quebrando o primeiro voto. Quando ele procura um favo de mel na caveira de um leão morto, quebra ali o primeiro voto. Quebra o segundo voto quando ele vai fazer a festa do seu casamento, e diz lá em Juízes que ele deu uma festa, diríamos hoje, de arromba, porque ele não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer, eu sou diferente, eu sou nazireu, eu não posso fazer do mesmo jeito que todo mundo faz. Quebrou o segundo voto. Terceiro voto. Ele vai brincar com a tentação e com o pecado, e o cabelo dele é cortado. E quando ele quebra o terceiro voto, o Espírito de Deus se ausenta dele, e ele se torna um homem vulnerável, fraco, que é dominado, que é tomado, que é escravizado, que é humilhado, que é envergonhado e chega à morte. Porque quis seguir a voz da maioria. Quarto lugar, preste bem atenção nisso. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. Vamos ver o texto. Olha comigo o versículo 13. A aparente segurança. Eles saíram, porque a maioria disse, vamos embora, vamos partir. Olha a aparente segurança no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eu fico até imaginando que deve ter tido um buchicho nesse navio, dizendo assim, está vendo aí, esse Paulo não está com nada. Começamos a viagem, olha que vento tranquilo, olha que mar calmo. Se fosse um voo, olha que céu de brigadeiro. Está tudo muito bem. Esse Paulo não sabe o que fala. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre Deus traz o seu juízo para o homem no momento exato que ele comete o seu pecado. Tem hora que ele pensa que o pecado compensa, que a desobediência é que tem vantagem. Há uma espécie de aparente segurança, mesmo quando as pessoas quebram um preceito divino. Mas veja o segundo ponto, o perigo, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. De repente, quando está tudo calmo, acontece uma crise. A paz se desinstala. A turbulência chega. A tempestade se estabelece. A vida se transtorna, tudo vira de ponta cabeça, é a crise que vem para transtornar a vida. Resultado, terceiro lugar, outra consequência, a impotência. Olha o versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Sabe o que significa isso? Tem hora que a crise é tamanha, que você perde o controle. Não adianta você estar com a mão no leme. Você quer ir para a direita, você vai para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, você vai para a direita. Você quer avançar, você dá marcha ré. As rédeas já saíram da sua mão. Você perdeu o controle. Você não tem mais domínio sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre as suas emoções. É a impotência total. A vida fica de ponta cabeça. Quarto lugar, o prejuízo. Olha aí comigo versículos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. 19. E ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, quando você não lê as placas, quando você não atende os avisos de Deus,
não vem apenas prejuízos emocionais, morais e espirituais, vem também prejuízos financeiros, materiais, físicos. Quinto, a desesperança. Olha o verso 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Fim de linha, fundo do poço, não tem mais saída. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: estamos perdidos, estamos mortos. Não nos resta outra opção senão um naufrágio inevitável. E diz a Bíblia que a esperança de todos se dissipou. Eu não sei como é que você veio aqui hoje, mas talvez você esteja vivendo uma tempestade na vida, e quem sabe até você já chegou a esse ponto de perder a esperança, de uma solução, de uma saída. Mas eu quero partilhar com você o segundo ponto dessa mensagem. Nas tempestades da vida, não apenas precisamos ler as placas, mas nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias, e nos levantarmos como encorajadores. Destaco aqui alguns pontos. Primeiro, na tempestade, encoraja as pessoas e encaminha as pessoas para a vida. Veja comigo o verso 22. Preste atenção, irmãos, que no verso 20 dissipa-se toda a esperança. Mas no verso 22 tem uma adversativa. Mas, entretanto, porém, todavia, mas, diz Paulo, já agora vos aconselho bom ânimo. Preste atenção nisso. Você sabe quem é um gigante ou é um fracassado? Não é na hora da celebração, é na hora da crise. É na crise que se forjam os grandes líderes. Na hora da crise, os covardes se rendem, se capitulam, mergulham no total desânimo. Mas na hora da crise, Deus levanta alguém para dizer o seguinte: tem esperança, tem saída, tem resposta, tem direção. E diz o texto no verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Quando todos pensam em morte, você precisa ser um agente da vida. Agora notem, é bem verdade que Paulo chegou a pontuar isso. Ele chegou a pontuar isso, mas ele não fica nessa mensagem negativa do verso 21. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo. Sabe por quê? Tem gente que quando vê a crise pegar e ele alertou para não fazer aquilo e a pessoa fez e levou a consequência devida, ele diz: bem feito, eu avisei, agora vocês se virem, agora não estou nem aí, agora vou morrer mesmo. Você conhece gente assim? Nesse momento, não procure culpados, aponte solução. Porque na crise, achar culpado é fácil. Botar a culpa neste, naquele, naquele outro é fácil. Na crise, você se torna uma pessoa diferente quando você aponta saída e solução. Em outras palavras, irmãos, todo problema traz uma espécie de semente de vitória para nós. Segundo, na tempestade, na crise, é preciso abandonar o medo. Veja você o verso 22 novamente. Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Meus irmãos, a situação é de pânico. Tem 276 pessoas nesse navio. Tem 14 dias que o sol não aparece e as estrelas também não. Tem 14 dias que toda essa gente não come um pedaço de pão, não bebe um copo d'água. Eles já tinham se rendido à morte, já tinham se entregado ao desespero, ao desânimo, à total desesperança.
E nesse momento de medo, de pânico, em que a morte mostra a sua carranca, é necessário que você se coloque e se apresente diante de Deus e diz: tem bom ânimo, não tenha medo, Deus ainda está no controle, apesar de nós não estarmos mais no controle. Quando você está com medo, você já abandonou a fé. Mas quando você ainda crê na tempestade, o medo precisa ir embora. Terceiro lugar, na tempestade, abra os olhos para ver a intervenção de Deus. Olha comigo os versos 23 a 26. Você pode ler comigo 23 a 26? Vamos juntos? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Meus amados irmãos, é tão importante você entender que quando os recursos humanos acabam, os recursos de Deus continuam intactos. E se você lê a história bíblica e a história da humanidade, você vai notar isso. Às vezes Deus deixa você ir ao último furo, para que quando o livramento chegar, você não atribua nada do livramento a você mesmo, para que Deus receba toda a glória. Porque se o livramento veio pela nossa destreza, pelo nosso engenho, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, então nós nos sentiremos grandes, heróis. Vamos desejar os aplausos, a medalha de honra ao mérito, o reconhecimento. Mas às vezes Deus deixa você chegar a uma tal situação, diz: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais recurso, não tem mais método, não tem mais estratégia, não tem mais nada, a não ser que Deus faça um milagre. E nesse momento Deus é poderoso para fazer o milagre, para que a glória seja totalmente dele. Notem vocês que o anjo só aparece na hora em que o pânico já tinha tomado conta de todos, em que a morte era a sentença lavrada para todos. É aí que o anjo de Deus aparece, é aí que o anjo de Deus traz direção, segurança para eles. E Deus é assim. Deus é assim. Ele permite que os jovens sejam lançados na fornalha. Ele permite que Daniel seja lançado na cova dos leões. Ele permite que o Pedro salte no mar e comece a se afogar. Ele vem ao nosso encontro na quarta vigília da noite, quando a nossa esperança de salvamento já se dissipou. Então não perca o ânimo não, fica desanimado não, fica com medo não. A crise está grande, seu Deus é maior que a crise. A tempestade é grande, seu Deus é maior que a tempestade. Os recursos humanos esgotaram, o recurso de Deus ele está disponível. Quarto lugar, na tempestade é preciso ter prudência. Vejam vocês, irmãos, que nós cremos no poder de Deus sobrenatural, mas o poder sobrenatural de Deus não dispensa prudência. Se não, vejamos. Olhe comigo versos 30 a 32. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, o bote salva-vidas, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, estavam querendo largar o barco, fugirem. Disse Paulo ao centurião, versículo 31, e aos soldados: se estes marinheiros não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o anjo falou que não vai morrer ninguém.
Mas nós precisamos dos marinheiros com a gente. O sobrenatural não dispensa o natural. A prudência humana. Veja em segundo lugar, versos 33 e 34. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nem nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem um fio de cabelo. Mas o fato de ter uma promessa que nenhum de vós perderá nem um fio de cabelo, não dispensava eles de se alimentarem depois de 14 dias sem comer. O sobrenatural não dispensa a prudência. Vejam mais, versos 42 a 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Ou seja, os soldados eram responsáveis por esses homens, eles eram prisioneiros. E se um prisioneiro fugisse debaixo da guarda de um soldado romano, o soldado romano devia receber a punição que aquele prisioneiro deveria receber. Então o soldado disse: para a gente salvar a nossa pele, vamos matá-los. Quis Deus que o reconhecimento de Paulo diante do centurião salvasse os demais prisioneiros, e nenhum deles perecesse, como o anjo disse a Paulo naquele navio. Quinto lugar, na tempestade, meu irmão, é preciso lançar as âncoras. Veja comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu gostaria, não digo você de alegorizar não, mas eu gostaria de dar uma espiritualizada no texto agora para entender as âncoras. Que âncoras poderiam ser essas? Não é aquilo que segura, não. É aquilo que prende você para não sair do lugar na hora da terrível tempestade. Eu queria olhar para o texto, algumas âncoras dessas. Primeiramente, vamos pensar na âncora da fé. Olha comigo, por gentileza, versículo 24 e 25. Dizendo Paulo: não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Sabe o que você e eu precisamos na hora da tempestade? É crer que o que Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. Eu confio em Deus, do jeito que Ele falou, vai acontecer. Deus não permite que nenhuma das suas palavras caia por terra, nenhuma das suas promessas caia por terra. Isso é fé, é crer que o que Deus falou é verdade, e o que Deus prometeu, Ele cumpre. Isso é fé. Às vezes, queridos, nós precisamos confiar que diante das tragédias da vida, Deus está construindo um projeto maior. Eu nunca me esqueço uma experiência que a minha irmã querida e amiga pessoal, doutora Edmeia Williams, vivenciou no Rio de Janeiro. Ela tem um trabalho social e espiritual muito bonito no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Há muitos anos, com crianças carentes. E uma determinada noite, uma tempestade no Rio de Janeiro, o telefone tocou, ela foi chamada às pressas, porque o barracão de tábua que abrigava aquelas crianças veio ao chão por causa da tempestade. Ela foi para lá, a imprensa já estava lá, e o único que caiu naquela região foi o barracão da obra missionária que ela realizava. E aí os repórteres quiseram tirar uma casquinha nela. Você confia em Deus? Confio. Por que o único barracão que caiu aqui foi o seu?
E ela por um momento ficou em silêncio. Daqui a pouco ele disse, sabe por que caiu? Ele não caiu, foi Deus que o derrubou. Deus não quer mais um barracão de tábua aqui. Deus quer aqui um prédio de alvenaria, de 3 andares, para abrigar de forma mais decente essas crianças. E foi o que aconteceu. O barracão caiu, construíram um prédio. Quando o nosso barracão cai, meu irmão, é porque Deus quer que algo maior seja construído no lugar. Segunda âncora. A âncora da adoração. Veja comigo o versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Meu irmão, dar graças a Deus depois que o problema está resolvido é fácil. Adorar a Deus depois da vitória é fácil. Paulo está dando graças a Deus e adorando a Deus antes do problema ser resolvido, apenas com a promessa da solução. Isso é fé. Isso é fé. Eu fico olhando a história do Abraão. Já pensou? Deus trocar o nome do camarada com 99 anos. Ele tinha o nome de Abrão. Abrão é grande pai. Não tinha filho, mas era um grande pai. Aí Deus resolve trocar o nome do camarada para pai de grande ou numerosa nação. E eu imagino o camarada lá se apresentando. Qual é o seu nome, senhor ancião? Eu sou o pai de uma grande nação. Quantos filhos você tem? Não tem ainda não. Mas eu vou ter. Eu vou ter. Você dá graças a Deus antes do milagre acontecer. Que você crê que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Terceira âncora, a âncora da oração. Olha o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Eu nunca vi na Bíblia uma oração mais óbvia do que essa. Sabe por quê? O dia amanhece se você orar, e se você não orar, ele amanhece do mesmo jeito. Ou não? Amanhece. Mas você já orou para o dia amanhecer alguma vez na vida? Eu já. Tem noite tenebrosa demais, irmãos. Tem noite longa demais. Tem noite difícil demais. Tem noite que você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Eu estou perecendo, Senhor. Ou amanhece esse dia trazendo luz, ou eu não aguento. Eles oraram para amanhecer o dia. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 39. Quando amanheceu, eles avistaram a enseada. Eles oram para o dia amanhecer, e quando o dia amanhece, a solução chega. Tem hora, meu amado irmão, que você no miolo da tempestade, você precisa orar. Orar por livramento, orar por uma intervenção divina, ainda que possa parecer algo natural demais, mas no natural demais, o sobrenatural acontece. Quarta âncora, a âncora da certeza. Olha comigo o versículo 26, eu acho isso incrível. Paulo diz no verso 25, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu gosto dessa expressão, é necessário, porque algumas coisas é necessário mesmo, tem que acontecer. A Bíblia diz lá em João 4, era necessário Jesus passar por Samaria. Jesus tinha uma agenda para salvar aquela mulher samaritana, e através daquela mulher, toda aquela vila, toda aquela província. Necessário. Era necessário que eles fossem dar numa ilha. Paulo saiu dessa tempestade apenas com a sua vida como despojo. Mas a partir daí, Deus recomeça um novo projeto na sua história. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês é que nas tempestades da vida nós precisamos nos distinguir das demais pessoas. Se você perceber, agora no capítulo 28, versículos 1 e 2, diz que os malteses, que os bárbaros que não falavam grego, da ilha de Malta, prepararam para eles
uma fogueira para aquecê-los. Eles estavam com frio, estava chovendo. E então eles foram ali para perto daquela fogueira. Eu acho isso tão bonito, embora uma coisa tão simples. Mas quem está com frio, quem está molhado, não tem lugar melhor do que uma fogueira para você se aquecer, para você se enxugar, para que você tenha conforto, para que você tenha aconchego. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos ficar perto daquele ambiente quentinho, da comunhão, da amizade, das boas companhias. Ficar perto de gente que ajuda você a se aquecer, abençoar a sua história, abençoar a sua vida. Segunda coisa que me chama a atenção, está no versículo 3, é que Paulo desejou deliberadamente que aquela fogueira não se apagasse. E ele foi catar gravetos para alimentar aquele fogo. Olha o versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Quantas pessoas estavam no navio? 276. Não consta que nenhum dos demais fizeram isso. Mas Paulo fez. E esse negócio de catar graveto é um negócio legal. Manter o fogo aceso. Onde falta combustível, o fogo se apaga. Você tem que catar seus gravetos, meu irmão. Eu tenho certeza que se você veio aqui nesta noite, é porque você veio catar gravetos, para que essa chama não se apague no seu coração. Você tem que catar gravetos para que você tenha uma família melhor, para que você tenha uma igreja melhor, para que você tenha uma vida mais cheia do fogo, do poder do Espírito Santo de Deus. Catar graveto. Às vezes até na vida, nas outras áreas da vida. Eu escutei uma história que me impressionou muito. Uma empresa estava colocando no jornal propaganda que estava precisando de engenheiro. E o engenheiro estava desempregado na cidade e foi lá. Botou sua roupinha melhor, seu paletó, sua gravata, sua pastinha bonita. Chegou lá, falou, eu li no jornal que essa empresa está precisando de engenheiro, e eu sou engenheiro e estou precisando de um emprego. E a pessoa que atendeu diz, olha, eu sinto muito, mas essa vaga já foi preenchida. Agora só tem mais vaga aqui para motorista, não tem mais para engenheiro. Ele voltou triste, cabisbaixo. Quando ele estava no pátio pegando o carro, deu um insight nele e voltou. Pois eu sou motorista. E eu gostaria de pleitear a vaga de motorista. Aí o diretor da empresa escutou essa conversa e disse, vem cá, entra na minha sala. Eu vou contratar você como engenheiro. Gostei da sua atitude. Gostei da sua humildade. Gostei da sua postura. E aquele homem se tornou não apenas um engenheiro daquela empresa, mas um dos diretores daquela empresa. É preciso ter humildade para catar os seus gravetos em qualquer área da sua vida. Mas, queridos irmãos, eu quero concluir. Nas tempestades da vida, nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. E tem 4 coisas aqui que eu quero destacar rapidamente. Primeiro, Deus é poderoso para levantar pessoas desconhecidas para ajudar você. Versículo 2 diz isso. Eles chegam numa ilha que nunca tinham estado antes. Eles chegam como náufragos. Eles são prisioneiros. Eles estão indo algemados para Roma para serem sentenciadas pelo imperador. E diz a Bíblia que os bárbaros, que os malteses, os acolhem com urbanidade, com máxima humanidade. Gente que eles não conheciam, gente que nunca tinha cruzado o caminho deles, gente que eles não tinham nenhum conhecimento prévio. Deus é poderoso para fazer isso na sua, na minha, na nossa vida, irmãos. Levantar gente que você nunca viu, que você nunca conheceu, para abençoar você.
Uma das experiências mais gostosas que eu tive na minha vida, no meu ministério, aconteceu quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Chegou um momento em que os nossos recursos tinham acabado, eu tinha 5 meses que estava lá, não tinha nem começado ainda o meu programa do doutorado em ministério, meus recursos tinham acabado, a minha receita era de $1.400 e eu tinha uma despesa de $3.000 por mês. E eu só tinha 2 opções: ou voltava para casa envergonhado, frustrado, ou eu pedia para Deus um milagre. E foi o que nós fizemos. Chamei minha esposa, chamei meus filhos que eram pequenos, falei, nós vamos orar aqui agora. Ajoelhamos na sala e disse, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós estamos aqui, não conhecemos ninguém nessa terra. Então, e era um lugar, o Mississippi, quem conhece o Mississippi, não tem imigrantes no Mississippi. Então, Deus, o Senhor abre uma porta para nós. Quando nós terminamos de orar, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar numa conferência, a 2.000 quilômetros onde eu estava. Quando eu chego lá, eu não tinha dinheiro para o lanche. Fui sem nada, zero. O pastor que dirigiu o programa disse algo muito óbvio. Ele disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui nos Estados Unidos, e todo estudante é duro. Mas não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse, não é verdade? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí daquele encontro com $5.500 de oferta. Um irmão me procurou depois, um pastor, disse, eu vou lhe dar $300 por mês até você ir embora, até você voltar para o Brasil. Voltei para casa chorando. Meu carro estava quebrado na oficina, não podia tirar. Não tinha dinheiro para pagar o seminário, para pagar aluguel, nem para fazer compra para casa. Na semana seguinte, um segundo convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros. Eu estava pregando meu último sermão, um presbítero vem por trás assim, bota um bilhete na minha Bíblia. Eu falei, não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou meu coração, eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar seu curso. Quando terminei, eles me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite, em 10 estados diferentes. Em cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Nunca nos faltou nada. Para minha surpresa, quando nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta, exatamente os valores das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estavam lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Eu sou suficientemente poderoso para levantar gente que você nunca viu na vida, para abençoar você. Eu sou o seu provedor, você tem que confiar em mim. Segunda promessa, irmãos, que está nesse texto, que eu gostaria que você observasse comigo, que Deus é poderoso para proteger você de todo mal. Olha o que está acontecendo aqui no versículo 6. Quando Paulo joga aquela víbora, quando Paulo joga aquele graveto no fogo, e aquela víbora prende na mão do Paulo, os bárbaros gritaram, é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu. As pessoas, não, agora também não é nem um assassino, é um Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus é o Deus que livra você das víboras, do ataque do adversário. Deus é o Deus que protege você, para que esse veneno mortal não destrua você. Deus é o Deus do livramento. Terceira promessa, as pessoas que rotulam você, virão a você e mudarão de opinião a seu respeito, quando você anda com Deus. Há uma frase que eu gostaria de dizer aqui hoje, se você esquecer tudo que eu falei, mas guardar essa frase, já me dou por satisfeito. A frase é essa: cuide bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão falar de você. A única coisa que você precisa é andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, as pessoas vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Não foi assim com Jó? Os amigos criticaram Jó, acusaram Jó.
levianamente. Aí Deus chega para eles e fala: vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram. Lembra dele? Pois é, aquele homem é mais justo que vocês. Eu vou escutar a oração daquele homem. E quando aquele homem orar por vocês, eu vou escutar a oração dele e vou restaurar vocês. Ande com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Finalmente, último lugar, a promessa de Deus é que a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Olha o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sabe o que eu acho bonito? É que Malta não aconteceu na agenda de Paulo por causa do naufrágio. Não foi o naufrágio que levou Paulo para Malta, foi a mão da providência divina. O pai do maioral daquela ilha, do prefeito daquela ilha, estava doente. Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles e eles foram curados. Deus mandou Paulo para a ilha de Malta. O método de Deus foi a tempestade. O propósito de Deus foi a cura e talvez a salvação de muitas pessoas naquela ilha. Meus queridos, a minha oração e o meu desejo é que esta experiência da viagem turbulenta de Paulo para Roma nos ensine lições espirituais nesta noite. Que nós aprendamos a olhar as placas. Que nós nos levantemos como consoladores na hora da crise. Não para culpar as pessoas, mas para apontar soluções. Que na hora das dificuldades, nós olhemos quão maravilhoso é Deus para levantar gente que nós nunca vimos para nos ajudar. Quando a coisa chegar e a morte parecer inevitável, sabe que Deus é o Deus que livra você. Entenda que ainda que você seja tirado da sua rota planejada, é a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Talvez você veja aqui hoje com uma crise, uma tempestade na vida, um drama pessoal, uma necessidade específica, urgente. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Paulo é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Como Ele agiu milagrosamente no passado, Ele age ainda hoje. E se você precisa hoje de uma intervenção sobrenatural de Deus, se você precisa hoje tomar medidas de prudência na sua vida, se você precisa hoje lançar a âncora da fé, da adoração, da oração e da convicção de que Deus vai agir em seu favor. E se você quer colocar essa causa diante de Deus nesta noite em oração, eu queria que você ficasse em pé onde você está. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reconhecidos de que Tu és o Deus dos impossíveis, o Deus dos milagres, o Deus de promessas, o Deus fiel, o Deus que fala e cumpre o que diz, o Deus que faz e ninguém pode impedir a Tua mão de fazer, o Deus que se manifestou valorosamente, extraordinariamente no passado, e o Deus que ainda hoje se manifesta do mesmo jeito. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos na Tua palavra, e agora nós Te rogamos que Tu abençoes os Teus filhos e as Tuas filhas nesta noite, que eles voltem para casa hoje na convicção de que ouviram a Tua voz, de que ouviram a Tua palavra, e de que estarão agarrados nas promessas da Tua palavra, porque elas são fiéis e verdadeiras.
Bendito é o teu nome, Senhor, por esta noite, por este culto, pelas pessoas que aqui vieram. Agora, Senhor, leva o teu povo em paz para casa, firmados nesta rocha que não se abala, Jesus Cristo nosso Senhor, firmados na tua palavra e nas tuas promessas, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.